pessoal, vamos estudar sobre termoquímica e cinética química. Termoquímica, ela estuda o calor numa reação química, que ela é dividida em dois processos, endotérmica e exotérmica. E cinética química estuda a velocidade numa reação química. Primeiro a gente vai estudar alguns conceitos sobre termoquímica, né? Esse mapa mental, ela resume todos os tópicos sobre o assunto. No caso, termoquímica, ela estuda o calor numa reação química e que são divididos em dois processos, endotérmico e exotérmico. O endotérmico, a variação de entalpia ela é maior do que zero, ou seja, lida com números positivos. O conceito de endotérmico seria absorve calor. Olhando aí na equação química, A mais 5 quilocalorias se transforma C, quer dizer que estamos lidando com a reação endotérmica. Quando o número estiver no meu reagente, sempre lidamos com processos endotérmicos, que quer dizer que tem que absorver para transformar-se em produto. Na exotérmica, a variação de entalpia é menor do que zero, ou seja, números negativos. Gente, uma coisa, a entalpia é a mesma coisa de H, ou seja, a entalpia ela estuda o calor numa reação química. E o conceito sobre exotérmico seria libera calor, ou seja, lida com valores menores do que zero. E tem uma equação química aí e que B se transforma em D mais 10 quilocalorias. No caso, quando o número estiver no meu reagente, dizemos que é reação exotérmica, ou seja, libera calor. No caso, a gente tem que saber o que é reagente e o que é produto, né? Reagente seria antes de aceta e produto seria depois de aceta. Por que isso? Porque para a gente analisar um gráfico, quando a entalpia do produto é maior que a entalpia do reagente, dizemos que é um gráfico endotérmico. E quando a entalpia do reagente é maior que a entalpia do meu produto, dizemos que é um gráfico exotérmico. No caso, tem dois gráficos aí, né? No primeiro gráfico, tem em cima fica o meu reagente, embaixo fica o meu produto. No caso, o meu reagente tem um calor de 1000 e no meu produto tem mais ou menos 100. Então, olhando o número 1000 é maior do que 100, então quer dizer que a entalpia do meu reagente é maior que a entalpia do meu produto. Então, nesse caso, estamos lidando com gráficos exotérmicos. No outro gráfico, foi invertido, ou seja, no caso, a entalpia do meu reagente mede 100 e a entalpia do meu produto mede 1000. Então, quer dizer que a entalpia do produto é maior que a entalpia do reagente. Então, lidamos com gráfico que é endotérmico, né? E tem o cálculo também aí, que é a variação de entalpia igual a entalpia do produto menos a entalpia do reagente. Quando a entalpia for maior do que zero, é gráfico endotérmico. Quando a entalpia é menor do que zero, gráfico exotérmico. Temos uma questão aí que fala do gráfico, né? Que a gente tem que interpretar o gráfico e dizer que isso é um processo endotérmico ou exotérmico. Quando a seta é para baixo, dizemos que é um gráfico exotérmico. Então, já matamos a questão, né? Se a seta fosse para cima, seria endotérmico. Mas vamos analisar todo o gráfico, né? Outra coisa a entalpia do reagente, tá vendo? Tem um valor maior que a entalpia do produto. Então, isso é um gráfico exotérmico. Então, vamos ver qual questão está correta. Letra A. O gráfico representa uma reação endotérmica? Não, né? Seria falso. Letra B. O gráfico representa uma reação exotérmica? Sim, né? O gráfico tem uma seta para baixo, então estão lidando com números menor do que zero. Então, ΔH é menor do que zero. Letra C. A entalpia dos reagentes é igual à dos produtos? Não, né? Para a definição de isotérmica, a entalpia do reagente é maior que a entalpia do produto. Falso. Letra D. A entalpia dos produtos é maior que a dos reagentes? Não. Nesse caso, seria o processo endotérmico. Nesse gráfico é o inverso, né?
a entalpia do reagente é maior que a entalpia do produto. E letra E, a variação de entalpia é maior que zero. Não, a variação de entalpia é menor do que zero. Então, a alternativa correta seria a letra B. O gráfico representa uma reação exotérmica. Questão 2, né? Considera a reação de dissolução do cloreto de sódio em água, ou seja, a gente tem no meu reagente o cloreto de sódio, de forma sólida, se transforma em aquoso, Na+, e mais Cl-. E o importante aí de analisar que a variação de entalpia é menos 0,9 quilocaloria por mol. Tá vendo que é um valor negativo, né? Então, a variação de entalpia é menor do que zero. Então, todas as vezes quando é menor do que zero, a gente já mata a questão, seria exotérmico. Então, qual seria a alternativa? Letra A, né? Podemos afirmar que esse processo é letra A. B não seria, porque tem que ser um valor positivo. Isotérmica só para confundir, atérmico também e adiabático também não. Questão 3. Questão 3, né, vem um pouquinho mais complexa, ou seja, não coloca a variação de entalpia, ele coloca um valor do calor, onde vocês têm que lembrar, quando o valor do calor estiver no meu reagente, dizemos que é endotérmico. Se tiver no meu produto, dizemos que é exotérmico. No caso aí, está o 242 kJ está no meu produto, tá vendo? Depois de acerta. Antes de acerta o meu reagente, depois de acerta o meu produto. Mas qual seria a alternativa correta, né? E no caso, como ela é um processo exotérmico, que está o valor no meu produto, quer dizer que a definição é libera, né? Então, tudo que tiver absorver é falso, né? Então, libera 121 kJ? Não, né? No caso, gente, é 242, então não tem nada a ver esse 121. Letra B, absorve, tudo que tiver absorver não é. C, libera 242 kJ, até aí está certo, por mol de H2O produzido, tá vendo? Está dizendo que produziu H2O, então está correto. Nessa questão vocês têm que ter noção o que é o reagente, o que é o meu produto. Letra D, libera 242 kJ, até aí está correto, né? Mas por mol de O2 consumido, não. O 242 está no meu produto, então seria falso. E letra E, absorve, não. Tudo que tiver absorver não está correto. Então a alternativa correta seria letra C, né? Libera 242 kJ por mol de H2O produzido. Cinética química, né? Cinética química, ela estuda a velocidade de uma reação química e que temos esse mapa mental que vai fixar melhor o conteúdo. Seria o que? Cinética química, ela tem algumas condições para que uma reação química aconteça. Reatividade, ou seja, os reagentes têm que reagirem para se transformar em produtos. Lembra as colisões, ou seja, as moléculas têm que se colidir de forma efetiva para transformar em produtos. Orientação favorável das partículas do reagente, ou seja, além de ter uma colisão efetiva, uma tem que se encaixar na outra para se transformar em produtos. E a energia suficiente, além de se encaixar, elas têm que ter uma movimentação, uma energia cinética suficiente. E os fatores que alteram a velocidade de uma reação química. Concentração, ou seja, quanto maior a concentração, maior a velocidade de uma reação química. Superfície de contato, ou seja, quanto maior a superfície de contato, maior também a velocidade de uma reação química. Colisão, ou seja, tem que ter colisões efetivas para que uma reação química aconteça e com a velocidade favorável. Temperatura, ou seja, quanto maior a temperatura, maior a velocidade de uma reação química. Temos também o catalisador, que é muito importante, porque ele acelera a reação química, certo? Aí tem um gráfico e que a gente vai analisar agora o gráfico. Temos aí duas curvas,
Um com o catalisador, outro sem o catalisador. Tá vendo? Com ou sem catalisador, o percurso é maior. E o com catalisador, o percurso é menor. Então, a velocidade da reação química com catalisador é maior do que sem. E também tem a ver com a energia de ativação. A energia de ativação é a energia mínima que o reagente se transforma em produto. Então, se a gente olhar, a energia de ativação sem catalisador é maior e a energia de ativação com catalisador é menor, pois percorre o caminho menor. Aí temos uma questão aqui do Enem, que é muito importante. Falo sobre o catalisador, né? Quais são a característica do catalisador? Ele acelera uma reação química, diminui a energia de ativação, só que a gente tem que analisar aqui. Ele não influencia a variação de entalpia, não influencia a formação de produtos, certo? Então, vamos ler a questão. A hematita, além de ser utilizada para a obtenção do aço, também é utilizada como um catalisador. Eu coloquei aí em vermelho para vocês destacar, né? De processos químicos, como na síntese da amônia, importante matéria-prima da indústria agroquímica. O uso da hematita viabiliza economicamente a produção de amônia, por quê? Né? Ele pergunta qual a função do catalisador, né? Letra A, diminui a rapidez da reação? Não, né? Ao contrário, ela aumenta a velocidade de uma reação química. Letra B, diminui a energia de ativação da reação? Certo, né, gente? Uma questão muito boa, muito simples, que vocês têm que saber a noção do catalisador e matava a questão. Aumenta a variação da entalpia na reação? Não, gente. Lembra que eu disse que não influencia de maneira alguma, nem para mais, nem para menos, a variação de entalpia. Letra D. Aumenta a quantidade de produtos formados? Não, não influencia a formação de produtos. E letra E. Aumenta o tempo de processamento da reação? É o contrário, né? Ele diminui o tempo de processamento numa reação química. Então, a alternativa correta seria diminui a energia de ativação da reação.